bem com vocês? Hoje é sábado, dia 13. Ontem foi dia dos namorados, então hoje a gente resolveu ir tomar café da manhã na nossa cafeteria favorita aqui de Curitiba. E eu vou mostrar algumas coisinhas pra vocês. On my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I can't deny it. A gente estacionou, a rua estava lotada na frente do café, então a gente tá dando uma quadra mais ou menos. E estamos chegando. A gente acabou de fazer o pedido. Hoje eu pedi um misto quente. O pão deles é muito gostoso, porque é um pão de fermentação natural. Então eles fabricam aqui todos os dias. É fresquinho e uma delícia. E um latte, porque como tá um pouco friozinho, eu amo café com leite. E o Johnny pediu algo que ele também sempre pede, que é um croissant de amêndoas e um mocha. O croissant deles é muito gostoso, tem um cremezinho de amêndoas, uma delícia. A gente gosta bastante daqui porque o ambiente é muito aconchegante, é muito gostoso. O Johnny gosta de trabalhar dia de semana, alguns dias aqui também, porque é confortável, que você consegue se concentrar. E já chegou o croissant do Johnny aqui, e quando chegar meu misto, eu mostro pra vocês o nosso pedido. Croissant. Tem um creme de amêndoas dentro dele que é dos deuses. Está bom, gatinho? Obrigada. Saímos de lá, estava tudo uma delícia. Aproveitei para comprar um pãozinho. Sempre que a gente vem aqui, a gente compra o pão e eu levo para casa. Aí quando eu chego em casa, eu congelo e vou tirando as fatias e coloco na torradeira ou na frigideira, conforme eu vou usando. E é isso, agora não quero guerra com ninguém quando eu estou com o meu pãozinho delicioso do Luca. Agora nós vamos dar uma volta, acho que no Parque Barigui, tomar um solzinho, lagartear um pouco. É isso. Passa. Agora a gente veio aqui dar uma volta no Parque Barigui, porque o dia está bem gostoso, tá friozinho, com sol. É o nosso clima favorito, inclusive. E nós queríamos bater um bate-papo, por ontem ter sido o Dia dos Namorados, e conversar um pouco, né, sobre o que nós aprendemos um do outro. Esse ano, em agosto, vai fazer 11 anos que nós estamos juntas, né? 11 anos. Cara, é uma vida, é muito tempo. Legal.
O Johnny está com um pouco de vergonha de gravar, porque ele não gosta muito de gravar, enfim. Mas não tem problema, porque por mim ele faz, né, bebê? Faço. Eu ainda também estou perdendo a vergonha de falar com a câmera. Ainda não é algo super natural que eu faço, mas estou me adaptando, estou gostando. Então a gente vai falar alguns conselhos, coisas que nós aprendemos nesses 11 anos juntos. E é isso. Uma das coisas nesses 11 anos, uma das mais importantes que a gente aprendeu é que comunicação é mais importante do que compatibilidade, né, amor? Sim, a comunicação ela é extremamente importante em qualquer tipo de relacionamento, né? Seja um relacionamento de amizade, seja entre pai e filho, mãe e filho, qualquer relacionamento, uma das bases é a comunicação. E eu e a Fábio, a gente só conseguiu manter o relacionamento por tanto tempo, e estamos mantendo e pretendemos manter até para sempre, né? Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. É que a gente conversa muito, né? Então nós temos Uhum. uma liberdade um com o outro de falar o que chateou, né? Então se eu fiz algo que chateou a Fábio, ela chega para mim e fala: amor, isso aqui não foi legal que você fez, né? Essa atitude, essa palavra às vezes me magoou, me deixou triste, me deixou com raiva. E é normal, né? Nós somos seres humanos e é normal que em algum momento magoe ela sem querer, através de uma atitude, de uma palavra. Às vezes a gente faz até inconscientemente, né? Mas ela tem essa liberdade de falar comigo e eu também tenho essa liberdade para falar com ela. E também tem a questão de se esforçar, né? Então não adianta nada ela só me falar e entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ela me Exato. fala, eu internalizo, né, o que ela comentou comigo e eu revejo, falo, puxa vida, eu errei, vou melhorar. E faço por onde, né? Exato. E a questão, igual o Johnny compartilhou agora, né? De você compartilhar, de você se comunicar o que você está sentindo, comunicar quando você não gosta de alguma coisa, quando você quer expressar alguma coisa, é extremamente importante. E não só nesse quesito de errar, de mudanças, mas até uma forma de você compartilhar os seus sentimentos. Às vezes você não está num dia legal, às vezes você está passando por alguma dúvida interna, e você ter alguém ali para compartilhar, para comunicar o que você está sentindo, é extremamente importante, torna a vida mais leve, torna o relacionamento mais leve. A comunicação ela é a base, né? Porque não tem como o outro descobrir o que você está pensando, né? O que está passando na sua cabeça. Então, vai de mim comunicar a ele o motivo, comunicar. E isso em todos os assuntos, né? No quesito financeiro também é extremamente importante manter essa comunicação do lado financeiro para que o casal não tenha desavenças, não tenha discussões por um gastar mais, outro gastar menos. É extremamente importante também ser aberto nesse assunto. Nós somos muito abertos, né, Sim, amor? sim, O que é 100%. meu é do Johnny, o que é do Johnny é meu. Então, se você não se comunica, infelizmente o teu parceiro não vai saber o que você pensa. E tem muitos casais que compartilham algumas situações conosco que a gente acha um pouco engraçado às vezes, porque, cara, uma conversa de 5 minutos resolve, sabe? E alguns casais, eles não fazem, não conversam, e aí, igual a Fábio comentou, a mulher tenta deduzir na cabeça dela o que o homem precisa fazer, só que não comunica isso. E o homem é a mesma coisa. O homem, puxa, eu queria que a minha esposa, minha namorada, minha noiva fosse assim, assim, assado. Mas conversa então, né? Fala, explica, porque às vezes você está colocando uma expectativa só na sua cabeça e você não comunica isso, né? Então isso pode ser frustrante. E aproveitando que a gente está falando sobre comunicação, entra a parte do perdão também, né? Sobre você reconhecer quando você erra, sobre você pedir perdão e também sobre você perdoar. Porque eu, por exemplo, eu tenho uma facilidade muito grande de pedir perdão e de perdoar também. Às vezes, quando eu faço algo que não agrada o Johnny, às vezes, quando eu chateio ele, né, de alguma forma, eu peço perdão, ele me fala, né, quando eu não reparo, eu peço perdão, e da mesma forma, quando ele me chateia e ele pede perdão, eu consigo perdoar muito fácil. Mas essa sou eu consigo agir dessa forma, eu sempre fui assim, de esquecer as coisas com facilidade, de perdoar e deixar de lado.
Já o Johnny, ele não é assim. E tudo bem, porque cada pessoa é de uma forma, a gente age de formas diferentes, os seres humanos como um todo. Uhum. E eu preciso entender também esse lado do Johnny. O Johnny sabe que ele também precisa liberar perdão, ele sabe que ele precisa pedir perdão quando ele faz algo, né, que não me agrada, mas também eu preciso entender que o Johnny funciona de uma forma diferente. Então, se eu faço algo que não agradou ele, falo de uma forma ríspida, de uma forma grosseira que não agradou ele, vou pedir perdão na mesma hora, eu sei que ele não vai querer conversar naquele momento. E então, aí eu preciso também, né, agir com um pouco mais de sabedoria, esperar um pouco a poeira baixar, para daí ir lá conversar com ele, pedir perdão, explicar o meu lado, explicar a situação, não tentar me justificar também, né? Se não agradou a pessoa, pronto, é o suficiente para você pedir perdão, você não precisa defender o seu ponto, né, amor? E essa parte do perdão, para mim é um pouco complicado. Para o ser humano é complicado você quebrar o teu ego quando você vai pedir perdão ou até mesmo perdoar, mesmo que você seja certo, mexe com o ego da pessoa, né? E a gente sabe que o ego do ser humano é complicado. Mas graças a Deus nós somos cristãos, né? E toda vez que nós lemos a Bíblia ou estudamos algum assunto relacionado a Jesus, o nosso ego é esmagado, né? Jesus ensina que o nosso ego não é nada, a gente precisa perdoar, liberar perdão, né? E é um conflito gigante, sabe? Mas tem que ser feito. Puxando um gancho já, né? Já que nós estamos falando sobre comunicação e perdão, engloba junto a honra, né? É muito importante você honrar o seu parceiro em todas as áreas da sua vida. E a parte de honrar o teu parceiro é tão importante quanto a comunicação e o perdão. Na verdade, elas se complementam, né? Então, quando você se comunica de forma eficaz, de forma clara com o seu parceiro e está disposto a perdoar para manter um relacionamento saudável, você está honrando ele. O assunto sobre honra, ele é muito amplo. A gente ficaria aqui falando horas sobre esse assunto, Verdade. sobre honra, sobre princípios, valores, né? Voltado para o relacionamento. Mas então é isso, né? Então uma coisa meio que vai puxando a outra e honra é uma parte extremamente importante dentro do relacionamento. A honra, você demonstra ela até nos pequenos detalhes do dia a dia. Uhum. Então, a forma que eu vou tratar o Johnny, a forma que ele me trata quando só está nós dois, a forma que. Tem um passarinho quase aqui. entrou na minha calça. Sério? Uhum, ele bateu na minha calça. Oh, meu Deus, mamãe, eu quero comer alguma coisa. Bonitinho. Então, nós precisamos honrar nessas pequenas atitudes que nós temos diariamente. A forma que eu vou tratar o Johnny todos os dias, a forma que eu vou ser carinhosa com ele. Igual eu comentei, né? A honra, ela é um leque gigantesco, né? Então, se a gente Sim. for falar só de honra, esse vídeo vai ter 1 hora e pouco. É verdade. E eu honrando o Johnny, eu acabo honrando a Deus também, né? Então, uma coisa leva a outra. Sim. E algo também que a gente aprendeu e tem aprendido todos os dias nesse tempo que estamos juntos é que crescer juntos exige escolhas e sacrifícios. Realmente, bota sacrifício nisso. Porque uma vez que você decide amar uma pessoa, porque amor é uma decisão, a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, né? Uhum. E quando você decide estar com uma pessoa, ter um relacionamento, você precisa fazer escolhas a favor do seu relacionamento e também sacrifícios a favor do seu relacionamento, né? Então, é claro que a gente não apoia nenhum tipo de relacionamento abusivo, onde que a pessoa manda, tipo, eu mandar a Fabielle fazer uma escolha porque eu tô pressionando ela. Não, não é isso. Ou fazer um sacrifício e deixa de fazer algo porque eu tô mandando. Negativo. Uhum. Ou ela comigo mandar. Não, não é isso. Mas é, por exemplo, te convidaram para uma festa. E aí falam, mas só vem você. É esquisito, né? Tipo, se você tá com aquela pessoa, o mínimo que você vai fazer é recusar o convite educadamente. Você vai falar, desculpa, mas num ambiente que minha parceira ou meu parceiro não vai, eu também não sou bem-vindo, né? É verdade. E também a questão de sacrifício, tem muito sacrifício. A maior sacrifício, eu acho que a gente passa como casal é o sacrifício financeiro. Eu falo por mim. Eu gostaria de gastar dinheiro
com as minhas vontades, assim, né? Eu tenho muita vontade, sei lá, de comprar um carro turbo. Eu amo, nossa, eu gostaria muito de comprar um carro turbo, um Chevette, blocar o diferencial ali, fazer drift, né? Só que vai dinheiro, né? E esse dinheiro eu escolho não gastar num carro turbo pra investir em nós dois, né? Investir em viagem, investir em viagem, em experiências, né? O dia do carro turbo vai chegar, em nome de Jesus. Mas existe hora para tudo, né? Então, o dinheiro, por enquanto, o dinheiro não dá para a gente construir uma história e eu ter um carro turbo. Logo mais vai dar. Mas existe um sacrifício. Eu poderia ter comprado um carro turbo ou, sei lá, comprado um simulador de corrida que eu adoro, caríssimo. Mas não, eu espero, faço esse sacrifício de não gastar por enquanto para a gente ter, né, a gente construir a nossa vida. Né? Então, isso é um sacrifício financeiro, um exemplo, né? E de escolhas também. Né? Então, eu escolho estar com a Fabelle, eu escolho a Amarela, eu escolho a. Né? Então, é igual a questão da honra é um leque gigantesco, né? Existe muitos, né, muitos sacrifícios. sacrifícios, escolhas, e cada decisão da sua vida, do seu dia a dia, você vai acabar pensando no seu parceiro ou na sua parceira. Né? É verdade. É isso, você falou tudo, isso, você não tem nada a acrescentar. Que bom. E comentando, né, eu até comentei um pouco atrás ali que a gente falou que ia comentar. O Johnny está muito Caraca, falando. umas galinhas, velho. Não é galinha, é um uma pato. Galinha. É uma galinha. É pato. Sei lá. Ela tá bem pertinho da gente aqui. Aproveitem que o Johnny está muito falante. Ele normalmente tem vergonha da câmera. E aproveitando, falando sobre a questão da decisão, né, que amor é uma decisão, é muito importante. Porque se você deixar as suas emoções falarem, é muito volátil, muito variável para onde elas te levam, né? Então tem dia, principalmente quando você conhece uma pessoa, cara, você tá naquela paixão, né? Passou 1 ano, 2 anos ali, você vai passar situações com o seu parceiro que a emoção vai falar mais alto. Ou você vai ficar muito chateado, ou você vai ficar com raiva. Mas aí você tem que parar e pensar, não, eu decidi amar ela, eu decidi, né? E a decisão, ela tem que ser baseada em algumas características, né? Então, antes de você iniciar um relacionamento, você tem que procurar características na pessoa que você goste. Então, por exemplo, quando eu conheci a Fabi, eu já buscava, né, uma mulher que fosse feminina, fosse meiga, que fosse temente a Deus. Então, são características que eu buscava em uma mulher. E graças a Deus eu achei na Fabi. E a partir daquele momento, eu decidi que eu queria amá-la, que eu queria cuidar dela. Então, apesar dos momentos que a emoção fala mais alto, que você, às vezes eu fico chateado, ou às vezes fico irritado, eu paro, dou um passo para trás, falo, não, cara, eu decidi, né? Então, vamos resolver as coisas. É verdade. Ai, que lindo! O que o Johnny comentou é muito real. Sobre você escolher amar a pessoa. Essa semana, o Johnny, em uma situação, que eu nem me lembro mais qual, ele comentou, amor, eu ajo de tal forma, eu fiz tal coisa, eu sou assim, por que você ainda está comigo? Porque eu não sou muito fácil de lidar também. Aí eu respondi pra ele que eu estou com ele porque eu decidi amar ele, independente dos defeitos dele, das coisas que ele faz. O Johnny é uma pessoa que tem um coração enorme, mas, como qualquer ser humano, ele tem seus defeitos, assim como eu também tenho os defeitos. Nossos defeitos são diferentes, então eu lido com os dele, ele lida com os meus. Mas a minha resposta foi essa, que eu decidi amar ele independente do que ele tem a me oferecer. E eu vou continuar amando ele independente do que ele tem a me oferecer. Então vai muito além do que ele me dá, vai muito além da forma que ele me trata. Graças a Deus ele me trata muito bem. Eu sou muito grata por isso. Mas se não fosse assim, a partir do momento que eu decidi amá-lo, eu vou honrar ele, orar por ele. E é isso, né, linda? E eu e o Johnny estamos juntos, vai fazer 11 anos, como eu comentei. Eu sou a primeira namorada dele séria, ele é meu primeiro namorado sério.
Eu conheci ele quando eu tinha 16 anos e ele quando tinha 17. Então, a gente passou por muitas etapas, né, nesse relacionamento. Cada etapa, cada experiência teve a sua beleza. E uma coisa também que eu aprendi muito, né, é que vocês vão mudar, não importa. Então, o Johnny que eu conheci quando ele tinha 17 anos, ele era de uma forma, óbvio, né, que a essência, o caráter dele não muda, ele só vai se aprimorando, só vai amadurecendo o caráter e a forma que ele lida com as coisas. Mas os gostos acabam mudando, as experiências mudam. E não é porque as experiências mudam que deixa de ser mágico, que deixa de ser importante. Eu acho que você vai se moldando a outra pessoa ali também, né? É Então, verdade. os gostos vão mudando, você acaba acompanhando, né? Uhum. Igual, por exemplo, o gosto musical. E eu tinha um gosto musical completamente diferente quando eu tinha 17 anos, né? Hoje eu só escuto música de velho. Mas eu gosto Que eu muito. quase durmo sempre. Mas a Fábio começou a gostar. É Né? verdade. A questão do café, né? Tipo, Verdade. você não gostava de café, né? Assim como outras coisas. Nossa, a gente teria que listar, né? Mas verdade. bastante coisa. Você Uhum. você vai mudando, vai amadurecendo e você vai se moldando a outra pessoa ali também, né? Os seus gostos meio que vão se se completando, né? E agora, só para concluir, né, o que nós estamos conversando, claro que a gente não falou tudo o que nós gostaríamos de falar, senão o vídeo ia ficar muito grande. Mas a gente pode, né, amor, fazer depois um outro vídeo dando alguns Sim. conselhos ou até mesmo falando sobre nossas experiências, né, até para as pessoas poderem se identificar. E a conclusão é que é muito importante mesmo, a questão do que é mesmo? Valores. Eu sou assim na verdade. E é muito importante, né, acho que o mais importante de tudo quando você vai começar um relacionamento, ou até mesmo quando você já está num relacionamento, é você deixar alinhado os princípios e valores, né? Então, porque se os seus princípios e valores são diferentes da pessoa com que você tá, provavelmente o relacionamento está fadado ao fracasso. Por exemplo, né, eu sou cristão e a Fábio também. Então, muitas das nossas decisões, muito do que a gente faz é baseado na Bíblia, né? Na Bíblia e na forma com que Jesus nos instrui. E se a Fábio ali não acreditasse em Jesus, não acreditasse no Evangelho, talvez ficaria difícil, né? Porque seria um desvio de caráter, né? Então, o meu caráter foi moldado no cristianismo, por exemplo. E aí né, acontece uma situação, eu falo, amor, a gente não pode fazer isso, Jesus nos instruiu dessa maneira, vamos seguir assim, assim, assado. E ela chega e fala, não, isso não existe. Seria difícil, sabe? Então, a parte de você escolher uma pessoa que tenha os mesmos valores e princípios é determinante para um relacionamento de sucesso. Isso é verdade. E também você manter, né, esses valores e princípios. Porque você pode conhecer a pessoa de uma forma e, como foi comentado, as pessoas mudam, né? É importante que os princípios e os valores não mudem nesse caminho para que o relacionamento se mantenha firme. E na minha opinião, né, igual a Fábio falou, que as pessoas realmente ao longo do tempo vão mudando, vão amadurecendo, vai mudando algumas coisas, normal, né? Só que princípios e valores, eles têm que ser inegociáveis, independente da situação, sabe? Independente do momento de vida, independente da situação financeira, independente de qualquer coisa, de qualquer cenário, é inegociável. Ele não pode ser quebrado, rompido ou mudado. Isso pra mim não existe. Pra mim também não. Agora tem uma pergunta pro Johnny. Ixi, já não tava sabendo dessa pergunta. O que você achava que era o amor aos 14 anos de idade? Antes de me conhecer, antes de pensar em namorar, o que você achava? Olha, confesso que eu não sei muito, porque acho que com 14 anos eu não tinha o discernimento correto para decidir o que era o amor, né? Eu acho que eu fui aprendendo o que é o amor no decorrer da vida, né? Eu passei a Fábio, ela comentou, né? Ela é minha primeira namorada, né? Eu não tive outras namoradas. Então eu fui aprendendo o que é amor com ela. Então eu fui aprendendo amor através de Jesus também, né? Jesus é amor. Então aos 14 anos eu não tinha discernimento do que era amor. Não posso responder essa pergunta. Mas ao longo da minha adolescência e também da fase adulta agora, eu fui aprendendo e ainda aprendo todos os dias o que é amor. Com você e também com Jesus.
Te amo. E para finalizar essa conversa, com base, né, em tudo isso que a gente compartilhou com eles, Uhum. o que você acha que nos fez chegar até aqui, sendo jovens e tendo tanto tempo juntos, né? Que vai fazer 11 Uhum. anos em agosto. Uhum. O que você acha que define, né, esse tempo que a gente tá junto, que nos fez permanecer? Eu acho que é um pouco do que nós conversamos aqui no vídeo, nesse bate-papo, né? Mas eu acho que, primeiro de tudo, é a questão dos valores e princípios estarem alinhados e a decisão e a comunicação. Uhum. Para mim, acho que é os principais, assim. Com base nessa conversa que nós tivemos, eu espero que vocês tenham gostado. Eu Uhum. espero que vocês tenham tirado proveito de alguma forma dos nossos conselhos, das nossas experiências. Temos muito a aprender, Uhum. mas o que a gente vai aprendendo no dia a dia, a gente gosta de compartilhar. Uhum. E é isso, né, bebê? Né? Isso. Bom, é isso. Finalizando mais um mini vlogzinho, um mini bate-papo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.